Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Edson Santos da Finanças FX. Em parceria com o Grupo FX Bonoto, nós estamos aí lançando o curso Forex para iniciantes TS Pro 1.0, certo? Nosso objetivo é fazer com que você realmente aprenda a como enxergar o mercado financeiro, a como se situar nesse mercado, como se posicionar no mercado financeiro. Então, a gente entende que as pessoas elas carecem de falta de informação, carecem de preparo para enfrentar os desafios do mercado financeiro. Então, o objetivo desse curso é fazer com que você se torne consistente no mercado financeiro e tenha resultados, certo? Esse curso para iniciantes é para toda pessoa que está iniciando o mercado financeiro ou que tem curiosidade em aprender sobre o mercado financeiro, beleza? Só lembrando o seguinte, que se você já tem um certo conhecimento, você pode também ver os vídeos, pode ser que tenha alguma informação que possa agregar valor para você. Então todos sejam bem-vindos, peço que vocês possam compartilhar aí as informações do grupo, do nosso canal no YouTube, e que faça bom proveito desse conteúdo. Valeu? Um abraço a todos e vamos aí para a nossa primeira aula. Valeu! Nós fizemos aqui a primeira aula, que é conhecendo o mercado de Forex, e nós colocamos alguns tópicos que nós julgamos importantes com base na experiência que temos, para que você comece a entender, a enxergar o mercado financeiro de forma correta. Beleza? Então vamos lá. Então nós temos aqui a definição de mercado de Forex. A primeira coisa que você tem que entender é que quando se fala de definição de mercado de Forex, eu tenho que entender que nada mais é do que a execução ou transação de moedas e ativos. Então quando você abre sua conta na corretora, nós teremos uma aula sobre isso, certo? Abertura de conta na corretora. Você vai ter acesso a um portfólio de ativos que sua corretora oferece. Cada corretora oferece um portfólio amplo de ativos e isso tem crescido dia a dia, as possibilidades de negociação. Então hoje nós podemos negociar moedas, índices, commodities, metais, atualmente criptomoedas, tem feito parte da carteira de ativos das corretoras. Então nessa carteira de ativos você vai ter acesso a trigo, a milho, a prata, ouro, petróleo, acesso também às moedas, euro, dólar, iene, a libra. Então você vai ter acesso a tudo isso. O nosso foco, na verdade, desse curso é a transação de moedas. Claro que você tem liberdade de negociar outros ativos, desde que você tenha conhecimento e ferramentas apropriadas. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui na corretora rapidinho. Espero ser rápido nesse vídeo para não tomar muito tempo. Esse é o objetivo também. Então aqui nós temos a corretora. Aqui quando você abre a corretora, abre sua conta e instala o MT4, você vai ter acesso à plataforma de negociação. Então aqui você pode vir exibir ativos, ou você pode clicar aqui na janela de observação de mercado, certo? Ou aqui também, clica com o botão direito, ativos, ou se não Ctrl+. Qualquer uma dessas opções você vai chegar nessa opção da janela de ativos. Vamos aqui então. Então aqui nós temos a janela de ativos que essa corretora oferece. Então observe que ela vai trabalhar com os pares maiores, que são os pares mais importantes, das economias mais importantes do mundo, a Austrália, a zona do euro, a Inglaterra, o Canadá, o franco suíço, temos também o iene japonês. Então esses são os pares mais importantes, todos eles ligados ao dólar. Temos também os pares menores, que são os pares que a grande maioria não tem associação com dólar. Tem esse caso aqui do NZD-USD, que pode ser considerado também um par maior para se tratar de uma economia também importante, certo? Mas aqui são os pares menores que você pode negociar. A diferença entre os pares vai ser o spread, dos pares maiores e menores. Cada corretora vai trabalhar com um spread diferente. Nós temos aqui também os cruzamentos. Dentro dos cruzamentos nós temos também a possibilidade de negociação. Então aí você tem o AUD JPY, o CAD CHF, o EuroCAD, o EuroJPY, o NZD, GBPCAD e todas essas opções aí de negociação.
Observe que o portfólio de moedas é enorme, certo? E nós temos ainda também os pares exóticos, né, que tem um comportamento diferente, ele trabalha com volatilidade diferente, alguns movimentos diferentes, split é diferente, e é tudo diferente em relação aos pares maiores, certo? Depois você vai entender por que isso aqui. Porque quando nós falamos de negociação de moedas, nós estamos falando de algo muito mais complexo do que apenas negociação entre dois papéis, certo? Por exemplo, a Libra e o dólar. Então é muito mais do que apenas negociação de papéis. Temos aqui os metais, né? O ouro, a prata. Temos também energia, né? o petróleo, o gás natural. Temos as criptomoedas, como eu já falei. Temos aqui a dólar futuro, os índices, né, dos diversos países. Temos aqui também a parte de commodities, tem café, trigo, milho, né, todas essas opções aí. Temos também aqui o DAX, que é na verdade um index composto aí pelas 30 principais empresas, né, da Alemanha. Então, para você negociar DAX, você tem que ter muito conhecimento da vida financeira e saúde financeira dessas empresas, não apenas olhar para o gráfico, beleza? Mas isso aí é outro assunto. Vamos lá. Então, aqui nós vamos voltar aqui a nossa apresentação. Então, resumindo, quando se fala em mercado, a definição é a transação de moedas e ativos, beleza? Isso é mercado de Forex. Agora existe uma relação, né? Na verdade, quando você abre uma negociação em um par de moeda, na verdade, você está abrindo uma negociação entre duas economias. Então, na verdade, a relação é entre a economia da Inglaterra e a economia dos Estados Unidos. Então, existe uma relação enorme entre as economias. Não é apenas eu olhar para o gráfico e olhar uma figura gráfica ou um padrão de candle. Nós não vamos ensinar sobre isso, pois entendemos que o mercado ele não se movimenta, né? Não é um padrão de candle, não é uma figura gráfica que vai determinar o movimento do mercado. O que vai determinar o movimento do mercado são os interesses, né, dos bancos, dos investidores, das corretoras envolvidos no mercado financeiro, dos grandes bancos que nós vamos falar, e também da economia de cada país. Um exemplo, nós temos aqui na Libra, no caso do Reino Unido, nós temos a inflação, nós temos o PIB, nós temos a taxa de juros, nós temos a situação política, uma situação recente que é a saída da Inglaterra da União Europeia. Então tudo isso faz com que o mercado se movimente, certo? Então não vão ser figuras, padrões que vão determinar o movimento do preço, certo? Agora, por que normalmente quando aparecem essas figuras ou esses padrões, o preço volta dali? É porque o mercado ele tem uma relação perda-ganho, né? E ele precisa que haja um equilíbrio nessa relação perda-ganho, um exemplo entre a Libra e o USD. Não é interessante que a Libra ela tenha uma relação de ganho alta em relação ao USD. É preciso que haja um equilíbrio. Então é por isso que o mercado chega em algumas situações e o mercado ele precisa fazer essas correções para que essa relação perda-ganho ela seja equilibrada, certo? Então olha só, quando você abre uma negociação entre a moeda, na verdade você está colocando duas economias poderosas uma contra a outra. Então nós temos aqui o USD, aí tem o Fed, tem a taxa de juros, tem a inflação, taxa de desemprego. Imagine a quantidade de fatores econômicos envolvidos aqui nessas duas situações, certo? Então realmente são duas economias muito fortes, uma lutando contra a outra, certo? Mas é preciso que haja um equilíbrio para que seja bom para a saúde do mercado internacional e também para os outros países, certo? Não pode haver muita, vamos dizer, na situação de perda-ganho
o retorno de um par para outro ele não pode ser gritante, né? Tem que haver um equilíbrio. Um outro exemplo aqui é o SDSEC, né, que nós tratamos esse par como um par exótico. O SEC, qual a diferença aqui? É que nós temos aqui então uma economia muito forte, que é dos Estados Unidos, certo? E nós temos uma economia que não é tão forte como os Estados Unidos e como a Libra, ou como o Reino Unido. Então, observe que agora que nós temos uma economia forte, uma economia não tão forte assim, certo? Então, é preciso você observar isso também. Quando você abre uma ordem, você tem que observar na paridade quais são as economias envolvidas, né, para que você possa tomar uma decisão. Então, tudo isso é importante. Então, é muito mais do que apenas você negociar um par de moeda, beleza? Você, na verdade, está negociando duas economias. E o poder dessas economias vai depender do par que você está negociando no momento, beleza? Outra informação é sobre as características do mercado de Forex. Então, é muito simples, né? O mercado ele é descentralizado e não existe um endereço para o Forex, certo? Não existe lá rua A, número tal, e você vai lá, não existe isso. É um mercado descentralizado. Nós temos muitas corretoras no mundo, né? Nós temos a Bolsa de Nova York, desculpa, corretora não, as bolsas de Nova York, temos a Nasdaq, temos a Bolsa de Tóquio, a Bolsa de Valores de Londres, a Bolsa de Valores de Xangai, Hong Kong, Toronto, Frankfurt, da Austrália, Sydney. São muitas bolsas, né? E todas essas bolsas, elas têm um ponto físico. Nós temos a Bolsa de Valores no Brasil, né, que você pode visitar, tirar foto, ver como é que funciona. Temos aqui a Bolsa de Nova York. Observe que o movimento de pessoas, nós temos um local físico. Nós temos também a Bolsa de Frankfurt. Então, ao contrário das bolsas existentes no mundo, o Forex ele é um mercado descentralizado. Ele não existe um ponto físico, certo? Onde você possa ir lá visitar e tirar foto. O que você pode fazer é visitar as corretoras, né, que existem nos principais polos onde o Forex ele é legalizado e ele pode ser negociado. Um exemplo, na Inglaterra, na Austrália, nos Estados Unidos e muitos outros países aí. Você pode ter acesso ao escritório das corretoras que trabalham para o mercado de Forex e oferecem os ativos que nós falamos. Outra coisa que o mercado tem é liquidez imediata. Então, assim, a liquidez imediata, isso quer dizer o seguinte: se você tem um cheque e você pega um cheque para 60 dias e você não consegue trocar, você só vai ter dinheiro a 60 dias, então ele não tem liquidez imediata. No mercado de Forex a liquidez é altamente imediata. Se você faz uma negociação, um exemplo, colocou um lote lá de 1.0, fez 1.000 pontos, fez $1.000, você pede saque, normalmente por Neteller, né, uma outra aula que nós vamos dar para você. Você vai ter acesso àquele dinheiro de forma instantânea. Normalmente as corretoras elas pagam no mesmo dia ou 24 horas. Então é muito rápido. Tem corretora que paga em 10 minutos, 1 hora, 30 minutos. Então aquele dinheiro vai estar disponível para você. Então você pode utilizá-lo rapidamente, né? Liquidez imediata. E isso gera um alto volume, certo? Nós vamos ver para frente porque existe esse alto volume dentro do mercado financeiro. Mas o que você tem que entender é que as principais características do Forex é que ele é descentralizado, tem liquidez imediata, ele gera um alto volume financeiro, certo? Então você tem que ter conhecimento de onde você está metido, beleza? As principais bolsas que estão ligadas ao mercado de Forex é a Bolsa de Londres, de Nova York, de Sydney, de Tóquio, apesar de existir todas essas bolsas aqui que eu comentei, certo? Então, mas essas são as principais. Então o mercado ele funciona 24 horas por dia, somente fechando a partir das 18 às 19 horas da sexta e abrindo mais ou menos às 18 às 19 horas do domingo, certo? Então vamos lá, continuando, nós temos aqui a composição do mercado. Qual é a composição do mercado? O mercado ela tem uma composição baseada nos grandes bancos. Esses grandes bancos têm muito poder financeiro, certo? São bancos que podem injetar muito capital
fazer que o preço tome alguns direcionamentos, pode causar até flash caches dentro do mercado, mas eles não podem por muito tempo manter a direção daquele mercado. Eles podem fazer alguma manipulação com o grande poder financeiro que eles têm. Sei que são bancos gigantescos, certo? Não é aquele banco que você tem sua conta corrente, sua conta proporcional. São bancos realmente que têm muito poder financeiro. Atrelado a esses, temos os bancos também que geram liquidez para o mercado. Temos também os bancos centrais que fazem parte de cada país, certo? Lembrando o seguinte, uma coisa que eu não comentei no slide passado: as bolsas de valores que existem no mundo, apesar de elas estarem interligadas, elas desenvolvem um trabalho interno, certo? Dentro de seus países. Já o mercado financeiro, ele é um mercado que ele tem uma repercussão externa, né, em todo o mundo. Dentro da composição de mercado também temos as hedge funds, que são poderosas empresas de investimentos, que também colocam muito capital financeiro no mercado. E temos também as corretoras, né, e aqui tem uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês: as corretoras, elas não são amigo, né, de ninguém. As corretoras, elas não têm o objetivo de lhe dar capital, né? Isso tem que ficar bem claro na sua mente. Então, na verdade, o mercado financeiro, ele vai fazer liquidez, ele não está aí para te dar dinheiro, certo? Então, na verdade, é uma luta entre Davi e Golias, certo? Então, imagine esses bancos, né, com grandes especialistas, com algoritmos pesados, robôs super rápidos, né, que agem no mercado financeiro, e você ali com sua plataforma fazendo suas negociações, com seu indicador. Então, realmente, o mercado, ele não é amigo. Então, o mercado vai fazer de tudo para fazer liquidez, né, e quebrar o máximo de contas possíveis, e fazer com que as pessoas tomem stop e não consigam rentabilizar seu capital, certo? E isso você tem que entender. Então, a corretora também, ela sempre vai trabalhar contra você. Depois nós teremos uma aula, né, sobre corretoras e também sobre como utilizar as contas demos, e nós vamos falar um pouquinho sobre o papel da corretora dentro das contas demos e dentro das contas reais. Temos também os trades de varejo. Então, aqui podemos ser colocado aqui, certo? Você é um trade de varejo, eu sou um trade de varejo, porque aqui está concentrado a menor parte do capital, certo? A menor parte do capital está concentrada aqui. A maior parte está nos grandes bancos, nas hedge funds, nas corretoras. E aqui nós temos a menor parte de capital. Então, tudo isso vai gerar aquele volume que eu comentei, que é uma das características do mercado, né? O mercado, ele tem a característica de muito volume. Esse volume aproximado é de 7 trilhões de dólares por dia em negociações em mercado financeiro, certo? Então, é muito capital envolvido. Então, eu pergunto para você: diante da composição do mercado, diante das economias envolvidas, imagine uma economia onde nós temos um grupo de profissionais, né, que é responsável pela economia do país, por exemplo, da Inglaterra, do Canadá, do Brasil, dos Estados Unidos. São pessoas altamente preparadas. Agora imagine como é que eu devo me importar diante desse mercado. Então, você precisa ter o mesmo conhecimento, certo, que tem um profissional que estuda há anos e anos para ser um médico, um profissional que estuda para ser advogado. O médico mesmo, ele estuda, faz residência, para que ele seja apto a executar o seu trabalho. O mercado financeiro não muda, você precisa ter muito conhecimento para que você possa negociar, certo? Porque existem muitas coisas envolvidas, é isso que você tem que entender. Então, o que é importante nessa apresentação? Que você se atualize, que você enxergue o mercado da forma correta, não de forma madura, beleza? E aí vem a pergunta: qual é o impacto de não entender o mercado de Forex? É muito simples: perda de capital. Então, se você não entende o impacto que o mercado pode fazer, certo? Você não vai ter resultado e não vai ter consistência. Então, o primeiro ponto importante que a Finance FX e o grupo FX Bondoto quer que você entenda é que você conheça
o mercado de Forex corretamente. Porque você, conhecendo, você vai evitar perder capital, certo? E aí você vai entender como ter resultado e consistência. É isso nós vamos te ensinar, beleza? Então você está preparado para entender o mercado de Forex corretamente? Então é muito simples, basta nos seguir, basta nos acompanhar, basta divulgar esse vídeo e se preparar para a próxima aula, certo? Te agradecemos aí por ter assistido. Se tiver dúvidas, entre em nossos grupos, né, aqui, FX Bonoto, no Finanças FX, lá tem muito conteúdo, tem os vídeos, né, vai ter acesso aos nossos canais e venha fazer parte aí do nosso sucesso. Então, boa sorte para você, bons estudos e vamos ganhar dinheiro nesse mercado. Valeu, até mais.